Fala galera do Na Vibe, estamos de volta com mais um vidão que promete hoje, porque nós vamos falar do orçamento. O orçamento de outono aqui do Reino Unido. Então essa semana a Rachel Reeves, que é a nossa ministra das Finanças, divulgou o orçamento de outono. Como eu disse no outro vídeo em que ela fala do aumento do salário mínimo, que é parte desse orçamento, esse momento é um dos momentos mais importantes para a economia aqui do país, porque é nesse momento em que o governo define como ele vai arrecadar os impostos e como ele vai gastar também esses impostos. Então é durante esse orçamento que a ministra das Finanças apresenta esse orçamento. Parte desse orçamento, então, foi o aumento salarial em 50 pi por hora para maiores de 21 anos e tem umas faixas salariais lá também, mas o que cabe a nós, acredito que todos nós que seguimos o canal aqui, somos maiores de 21 anos, entramos nessa categoria de 50 pi a mais por hora. Vai dar uma média, tá? De 900 libras por ano. E esse aumento salarial de 900 libras a mais anuais, para quem faz aproximadamente 40 horas semanais, vai ter um impacto muito grande com relação ao restante do orçamento que ela apresentou na quinta-feira. E aí eu vou falar de tudo isso para vocês de forma simples, tá? Não vou entrar em detalhes em muitos números, porque é um assunto muito chato. Acho que ninguém tem paciência para ficar falando de contabilidade nem de conta. Mas é óbvio que isso tem uma relação muito importante com nós que vivemos aqui, porque tem impacto direto no nosso bolso. Então, é muito legal que vocês saibam o que nós vamos pagar para viver aqui no Reino Unido a partir do ano que vem, quais são as coisas que vão aumentar, para vocês terem uma ideia. Será que esse aumento foi benéfico para a gente? Se nós ficamos no 0 a 0 ou se não, mesmo aumentando o salário mínimo, nós saímos perdendo. Já vão deixando aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso, e aí eu vou mostrando esses números para vocês. Vou falar bem rapidamente os principais pontos, tá? Que tem um impacto muito grande, mas vou deixar a matéria aqui na descrição do vídeo, com os vídeos também que eu vou apresentar aqui para vocês, porque se vocês quiserem assistir ou ler a matéria na íntegra é muito mais bacana, mas eu vou passar aqui por cima de todas essas questões principais que têm grande importância pra gente. Por isso já vai deixando o seu like e compartilha esse vídeo com quem mora aqui no Reino Unido para ajudar o canal. Deixa aqui nos comentários qualquer coisinha que for para ajudar, nem que for um emoji, só pra gente saber que você tá assistindo e que você tá apoiando o nosso canal para que a gente continue produzindo mais conteúdos como esse e como os outros também, porque esse final de semana, inclusive, nós temos viagens para fazer, nós vamos mostrar tudo aqui no canal também para vocês a partir da semana que vem, trazendo mais notícias para que vocês fiquem sempre por dentro de tudo que acontece aqui no Reino Unido. E aí, para começar esse vídeo, já vou deixar aqui mostrando para vocês que foi meio que um fiasco, tá? Já era uma coisa que nós já estávamos esperando, né? É uma tensão muito grande esse orçamento, então era uma coisa que já estava sendo falado há várias semanas. E no dia que a ministra das Finanças foi apresentar no parlamento o orçamento, esse orçamento vazou antes dela chegar até no parlamento. Como vocês sabem, vou deixando aqui as imagens enquanto eu vou falando. Como vocês sabem, vocês já devem ter visto várias imagens do ministro ou ministra da Finança aparecer na frente de Downing Street, que é a residência oficial do primeiro-ministro, com essa maletinha vermelha. Para vocês terem uma ideia, essa maleta vermelha, ela tem mais de 170 anos de história. Ela começou há muito tempo aqui no Reino Unido. Ela era uma maleta, na verdade, feita de madeira, coberta com couro, tem o brasão dourado, então acabou virando mais uma tradição. Antigamente o ministro das Finanças escrevia esse orçamento à mão e era guardado ali dentro daquela maleta que ele levava até o parlamento para apresentar durante a sessão. E aí hoje em dia é mais uma questão de cerimônia, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho da história aqui do Reino Unido. Hoje é mais uma cerimônia, então o ministro das Finanças aparece ali na frente de Downing Street com a maletinha sinalizando, olha, vamos agora tomar uma decisão muito importante, trazendo as informações que vão mudar rumos do país no próximo ano. Então acaba fazendo essa cerimônia. E aí o que aconteceu? Enquanto ela estava ali fazendo as fotos, ali com a imprensa na frente de Downing Street, mostrando a maleta e etc., respondendo algumas perguntas dos jornalistas, vazou, gente, simplesmente vazou todo o orçamento e fizeram isso em rede nacional falando desses orçamentos, e a discussão já começou antes mesmo da ministra das Finanças apresentar. Olha a cara que ela faz. Ó, essa daí é a sessão no parlamento, o primeiro-ministro, que é o Keir Starmer, tá falando, e olha ali a imagem, ó, alguém que tá do lado dela, eu não sei que ministro que é aquele, apresenta pra ela, falou, olha, vazou, já tá na televisão, todo mundo falando aí do orçamento, e olha, ela olha pra cima, a cara que ela faz de indignação, respira fundo e bem nesse momento já chamam ela para
para apresentar o orçamento. Ó, vamos ouvir um pouquinho do que ela vai dizer. This is deeply disappointing and a serious error on their part. The Office for Budget Responsibility have already made a statement taking full responsibility for their breach. Today's budget builds on the choices that we have made since July last year. To cut NHS waiting lists, to cut the cost of living, and to cut debt and borrowing. These are my choices. Not austerity, not borrowing, not turning a blind eye to unfairness. My choices are a budget for fair taxes, strong public services and a stable economy. That is the Labour choice. E aí isso daí foi o que ela falou antes de apresentar quais seriam os planos para o orçamento. Viu que ela não ficou nem um pouco feliz com tudo que vazou. Mas o que eu acho importante falar para vocês é que toda essa mudança no orçamento, e um resumo que vocês precisam saber, que ela aumenta os impostos em 26 bilhões, elevando a carga tributária a um recorde histórico de 38% do PIB até o final da legislatura. E aí eu vou falar para vocês agora quais são os pontos e como ela vai fazer isso e por que foi importante falar para vocês sobre o aumento do salário mínimo. Então, basicamente falando, tá? Vou colocar aqui na tela, ó, principais anúncios de políticas. O congelamento dos limites de isenção do imposto de renda, que será estendido de abril de 2028 a abril de 2031, arrecadando 8,3 bilhões até o final da década. Essa política faz com que mais pessoas entrem no sistema tributário ou subam para faixas de impostos mais altas a cada ano, conforme seus salários aumentam. Então eu vou falar para vocês aqui alguns números. Tem vídeo no canal falando todas essas faixas salariais anuais que você precisa ganhar e qual o valor de imposto que é cobrado de você, tá? Mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer. Se você ganha até 12 mil libras 570 por ano, que é o personal allowance, você não paga imposto sobre isso. Você vai pagar imposto se você ganha acima de 12.570 até, se eu não me engano, 50.270, então de 12 mil até 50.270, você paga 20% de imposto, acima só dos 12 mil, tá? Até 12.570 você não paga nada. Então, de 12 mil até os 50.270, você paga 20% de imposto desse valor que excedeu os 12 mil. Então, o que vai acontecer? O governo congelando essa faixa, porque ele deveria subir um pouquinho para acompanhar a inflação. Então, ele congelando essa faixa, por exemplo, em 12.570, mais pessoas vão ganhar mais que 12.570, porque ela aumentou o salário mínimo. Lembra que ela aumentou o valor de 50 pi por hora? Então, somando isso anualmente, as pessoas vão ter um ganho de 900 libras a mais no ano. Então, várias pessoas que ganhavam até 12.570 vão passar a ganhar mais. E aí elas já começam a pagar impostos. E aí as pessoas que ganhavam na faixa ali dos 20%, pagando 20% de imposto, que até 50.270, com mais 9, se ela tá ali na faixa para pagar até 20% de imposto, ela vai ganhar mais 900 libras por hora, ou até mais, né, dependendo de quantas horas ela faz de trabalho, ela já passa para outra faixa. Então imagina que apenas 900 libras a mais do seu salário, e aí você vai passar a pagar, ao invés de 20%, passa para 40%, por exemplo. Então acaba não compensando para as pessoas esse aumento de salário porque ela passa a pagar mais imposto. Então é basicamente isso, só para vocês entenderem o porquê esse congelamento, tá? Do valor ali da faixa do imposto, que é o threshold, é tão importante e gerou tanta indignação nas pessoas assim. Então isso gerou um burburinho muito grande e ela prometeu que não ia aumentar os impostos durante toda a campanha. Tem briga com ela com o Partido Conservador, que eu vou mostrar para vocês. Jornalista também jogando na cara dela, olha, você falou que não ia aumentar os impostos, você falou que ia ajudar o trabalhador, e agora? Né, tudo que você prometeu não valeu de nada? Então quer dizer que você é uma pessoa que quebra as promessas que você faz? Eu vou mostrar tudo isso. Primeiro eu vou colocar aqui na tela agora para vocês ouvirem quais foram os planos do orçamento. I will maintain all income tax and equivalent national insurance thresholds at their current level for a further 3 years from 2028. I know that maintaining these thresholds is a decision that will affect working people. E aí foi isso, você ouviu ela falando? Olha, eu sei que essa decisão afetará os trabalhadores, e por isso que gerou muita indignação, porque ela havia prometido não aumentar os impostos.
Além disso, olha, outro anúncio que ela fez foi: as contribuições para o plano de pensão por meio de dedução salarial serão limitadas a 2.000 libras antes da aplicação da contribuição previdenciária, arrecadando 4,7 bilhões em 2029 e 2030. A partir de abril de 2028, será aplicada uma sobretaxa no imposto municipal sobre os imóveis avaliados em mais de 2 milhões, arrecadando 400 milhões no período de 2029 a 2030. O limite de 2 filhos por família será abolido, aumentando em cerca de 3 bilhões a conta da assistência social. O limite atual restringe o número de filhos pelos quais famílias de baixa renda podem solicitar benefícios sociais, ou seja, vai custar 3 bilhões para os cofres da assistência social essa retirada de limite de 2 filhos para solicitar esse benefício. O limite de contribuição para contas Cash AISA será reduzido de 20 mil para 12 mil. E esse valor é por ano, tá? Para pessoas com menos de 65 anos a partir de abril de 2027. Pessoas com mais de 65 anos manterão o limite atual. E o que é essa conta AISA? É uma conta poupança ou uma conta de investimento, ou seja, todo o dinheiro que você transfere para essa conta, e ela pode ser até 20 mil por ano, você não paga nenhum imposto sobre os rendimentos dessa conta. E o que o governo vai fazer? O governo vai reduzir esse valor de 20 para 12 mil libras, então somente 12 mil libras nessa conta poupança ou de investimento, enfim, porque ela rende, você não paga imposto até 12 mil libras, tá? Então eles vão descer. Antes você podia poupar mais dinheiro sem pagar imposto. Agora você poupa menos e paga imposto. Você pode ainda continuar poupando até 20 mil libras nessa conta, mas somente os 12 mil, os rendimentos de 12 mil você não paga imposto, o restante você paga. É basicamente isso. Outras medidas importantes. Taxa de imposto sobre dividendos, poupanças e rendimentos imobiliários aumentará em 2 pontos percentuais, arrecadando 2,1 mil milhões de libras. Os veículos elétricos estarão sujeitos a uma taxa baseada na quilometragem, o que deverá arrecadar 1,4 bilhão de libras. A taxa sobre os jogos de azar online subirá de 21% para 40%, enquanto a taxa sobre apostas esportivas online aumentará de 15% para 25%. Esses e outros novos impostos sobre jogos de azar arrecadarão 1,1 bilhão. E aí eu não acho ruim não, pode aumentar imposto para quem joga online para ver se as pessoas acordam e param de gastar dinheiro com cassino, né? A arrecadação de imposto sobre o tabaco aumentou 8% em relação ao ano anterior, atingindo 8 bilhões em 2025 e 2026, e um novo imposto mais alto sobre cigarros eletrônicos deverá gerar 600 milhões até 2030 e 2031. Congelamento do imposto sobre combustíveis será eliminado gradualmente a partir de setembro de 2026, o que significa o primeiro aumento nas contas de gasolina e diesel em 15 anos. A brecha na legislação tributária para encomendas pequenas foi fechada, portanto, todas as encomendas vindas do exterior devem pagar direitos aduaneiros. Ou seja, somente a única coisa que eu vi de gasto público aqui foi a questão da assistência social, que terá um custo de 3 bilhões, e o resto é só arrecadação, só arrecadação. Então o governo, que tinha prometido não subir os impostos, subiu praticamente tudo. E aí a Rachel Reeves teve que aguentar as críticas. Foram poucas. Eu vou colocar aqui para vocês, depois que ela fez todo o pronunciamento falando quais eram os planos do governo para o ano que vem, a líder do partido opositor, do Partido Conservador, questionou. Vamos ouvir, ó. She chose to spend more and more money she didn't have, leaving taxpayers to foot the bill. She is out of money, out of ideas, out of her depth, and she has run out of road. The country simply cannot afford a chancellor who can't keep her own promises. Her position is untenable, and she knows it. E aí jogou na cara, olha, nós temos uma chanceler que não consegue cumprir suas próprias promessas, sua posição é insustentável e ela sabe disso. Em todos os jornais saiu. Será que agora Keir Starmer vai mandar essa ministra embora? Ela vai pedir para sair porque não vai aguentar a pressão? Porque as críticas
estão muito grandes, principalmente porque foi parte do plano do governo trabalhista para assumir o poder. No último budget que eles fizeram no ano passado, foi promessa dela não aumentar os impostos de jeito nenhum. Inclusive depois disso, depois de ter apresentado o orçamento, ela foi no outro dia no hospital aqui de Londres. Ela com o primeiro-ministro foram lá, vocês estão vendo as imagens aí, ela foi lá fazer um passeio no hospital, conversar com os trabalhadores e etc. E aí tinha uma repórter lá que não aguentou e perguntou, olha só. In the budget in 2024, you said extending the threshold freeze would hurt working people. It would take more money out of their pay slips. Today, you've just broken your manifesto pledges and your promise to millions of workers in the budget last year you would not extend the threshold. How in good conscience can you stay on in your job? Tá vendo aí? Ela fala a mesma coisa que a líder do Partido Conservador disse. Ela não pode se manter no trabalho dela, porque ela fez uma promessa, as pessoas votaram no Partido Trabalhista porque disseram que não iam aumentar os impostos, porque iam deixar a economia, tentar normalizar a economia com tantas crises, né? Não vamos falar que isso é culpa do Partido Trabalhista. No Partido Conservador também não estava muito bom, a gente já estava vindo em crise há muitos anos, né? Na verdade, o Reino Unido já está enfrentando uma crise econômica há um bom tempo, mas o Partido Trabalhista disse que não iria tirar isso do bolso do trabalhador. E ela quebrou a promessa. Então, mais uma repórter perguntando, você acha que em sã consciência você pode permanecer no seu trabalho? Vamos ouvir, ó. In the manifesto, we were very clear. It was the rates of income tax, national insurance and VAT. But I'm not going to get into semantics. I do recognise that I was asking ordinary people to pay a little bit more. But I've managed to keep that contribution as low as I possibly can by closing loopholes and asking those with the broadest shoulders to pay more. E olha só o que ela fala aqui. Eu reconheço que estou pedindo às pessoas comuns que paguem um pouco mais. Então, quer dizer, ela sabe que ela tá afetando aí as pessoas que mais precisam do dinheiro, que é a galera que trabalha. E aí ela diz, mas conseguir manter essa contribuição o mais baixo possível. Just acknowledge you've broken a manifesto pledge, because you have. The IFS have said you have. Well, if you read the manifesto, we're very clear. We say the rates of income tax, national insurance and VAT. But if you're asking, does this have a cost for working people, I acknowledge it does. I said that in the budget last year. I'm not going to pretend otherwise. Eu não vou fingir o contrário, né? Eu prometi que não aumentaria e sim, né? Confirmo que isso tem um custo maior para os trabalhadores. Enfim, a ministra das Finanças não foi muito feliz. Nós não estamos sendo muito felizes com essa decisão do orçamento. O custo vai pesar no bolso e a gente sabe que o reflexo disso é muito grande para nós trabalhadores aqui, que o custo de vida aqui no Reino Unido não é barato, não é um dos mais baratos e todo mundo sabe disso. Ano que passa tem ficado muito mais difícil conseguir arcar com as contas. Ela disse isso, inclusive, quando ela falou do aumento do salário mínimo, que ela sabia que mesmo aumentando o salário mínimo em 50p por hora, muitas famílias ainda iriam encontrar dificuldade para equilibrar as contas no final do mês. É difícil você conseguir arcar com tantos aumentos, né? Então tem a questão da energia, a questão do combustível, enfim, com todos esses impostos, nós, né, trabalhadores comuns, tudo acaba aumentando, então esse reflexo do aumento, as empresas acabam jogando no consumidor, que somos nós, que já pagamos mais impostos, que vamos pagar mais impostos, que consumimos, enfim. Acho que todas as pessoas acabam sendo prejudicadas quando isso acontece. O difícil é saber qual será o futuro do Reino Unido com tantos impostos e com o custo de vida ficando cada vez mais alto de viver aqui. Então, são várias restrições, né? Nós temos a questão econômica que não tá nada bem, a questão de segurança também não está das melhores, a questão da imigração aqui também muito restrito o país e diversas dificuldades para as pessoas conseguirem se legalizar e viver tranquilamente aqui no Reino Unido. Então, o país tem ficado cada vez mais difícil de viver. E dando a minha opinião pessoal para vocês, ainda assim, na minha opinião, tá? Vale a pena morar aqui no Reino Unido. Nós temos diversos problemas. O país não é o país das maravilhas. Apesar de ter sido votado pelo 11º ano consecutivo como melhor para se morar, Londres acho que foi considerada, se eu não me engano, o melhor país para se morar. E eu falo, cara, onde estão as pessoas que votam
nessas pesquisas, né? Não é ruim, o país é maravilhoso. Se a gente for falar de cultura, de infraestrutura, é muito bom, mas não é o país das maravilhas. Eu acho que está longe de ser considerado o melhor do mundo para se viver. Se nós formos comparar com o Brasil, claro que é muito melhor. Ainda nós temos, apesar das dificuldades, mais segurança, nós temos mais poder de compra, mesmo pagando tanto imposto, nós ainda estamos, eu acho que num patamar muito mais elevado que o Brasil. Tirando o clima, tá? Que pra mim o clima é a parte que mais pesa, é a parte que mais me incomoda. Mas o restante, a gente ainda consegue se rebolar e consegue pagar as contas, consegue guardar algum dinheiro. No Brasil isso fica muito mais difícil. Mas dizer pra vocês que a Inglaterra é o mesmo que foi há 10, 15 anos atrás, eu nem cheguei a pegar isso, né? Estou aqui há 8 anos só e já era muito bom em 2017, quando nós chegamos, ainda dava para se ganhar um pouco mais de dinheiro. Hoje, com as contas, a gente mantém o mesmo padrão de vida, né? Segura as contas para não gastar muito, para conseguir poupar, para conseguir investir algum dinheiro, mas o fato é que não é o país das maravilhas. Tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas ainda vale muito a pena. Se o pessoal vai falar assim, ah, mas por que vocês não vão embora então se é tão ruim? Não, não é ruim. Tem as dificuldades, tem, que muitas pessoas sabem disso, mas se a gente for comparar com a realidade do Brasil, a Inglaterra ainda está muito melhor mesmo diante dessas dificuldades. Por que eu trago isso que está acontecendo? Porque as pessoas acabam tendo a ilusão de que, nossa, a Inglaterra é bacana para ganhar dinheiro. Muitas pessoas vendem essa ilusão falando que a Inglaterra é o melhor país do mundo, viver nos Estados Unidos é o melhor lugar do mundo, você ganha em libra, você ganha em dólar, dá para juntar muito dinheiro. Então as pessoas acabam vendendo essa ilusão de que é muito fácil, de que é muito simples, e não é. Eu acho engraçado quando as pessoas ainda falam assim, ah, aqui trabalha-se muito, no Brasil também trabalha-se muito, mas no Brasil você não consegue ver a cor do seu dinheiro. Literalmente você vive para pagar contas, você não tem segurança, você não tem saúde, você tem diversos outros problemas que nós sabemos que o Brasil enfrenta e aqui também enfrenta. Mas na minha opinião ainda vale a pena viver aqui na Inglaterra, ainda vale muito mais do que viver no Brasil, mas ainda assim não é um lugar perfeito. Não é o melhor lugar do mundo. Eu acho que a pesquisa aí tá um pouco errada. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Deixa o que vocês acharam de todo esse orçamento, de todas as medidas que o Partido Trabalhista tá tomando aqui no país. Será que vai ficar até 2029, até as próximas eleições? Não sei qual que será o futuro disso. Enfim, tá aquela bagunça. É sempre bom saber a opinião de vocês sobre isso. Vão deixando aí nos comentários o que vocês acham e a opinião de vocês também que moram aqui na Inglaterra. Se vocês acham que vale a pena, se não vale a pena, tá? A minha opinião é essa, vale a pena, mas é muito bacana ouvir a opinião de vocês também. E falando em trabalho, eu quero dizer pra vocês que muita gente que nos assiste ou que nos segue nas redes sociais não sabem que o Diego tem estúdio de tatuagem aqui em Londres, tá? Tá até aqui, eu tô usando a camiseta dele porque hoje eu estava com ele gravando algumas coisas de manhã. Então, o Diego tem um estúdio de tatuagem. Então, se você gosta de tatuagem, gosta de arte, gosta de quadros, enfim, se você quiser conhecer o nosso espaço, se você quiser vir fazer uma tatuagem com ele também, eu vou deixar aqui na tela o QR Code para você seguir o Diego lá no Instagram dele de tatuagem também, ver os trabalhos que ele tem, agendar um horário com ele também, porque, por que não? Né, uma forma da gente conseguir bater um papo, se conhecer e você também apoiar mais um pouco do nosso trabalho. Nossa, eu já ia esquecendo de falar, se você quiser fazer uma tatuagem aqui em Londres e falar que veio do canal, olha, sou seguidor do Na Vibe, tem 30% de desconto até o final do ano para você que for nosso seguidor. Então é só mandar uma mensagem e falar, olha, eu vi a Cíntia falando no canal, quero fazer minha tatuagem e quero 30% de desconto. Então tô dando pra vocês 30% de desconto, somente seguidor do canal, tá? Fala, ó, eu vim do Na Vibe. E aí tá aqui na descrição do vídeo, tem o link pro WhatsApp também, tem o QR Code do WhatsApp do Diego aqui na tela. Valeu!